Deixa eu só te mostrar uma opção que é milagrosa dentro dos programas 3D. Não é só o Cinema 4D que tem isso, a maioria deles tem isso, que é a opção de subdividir o seu arquivo. Vamos pensar o seguinte, ó, esse avião, como é que eu fiz ele? Eu comecei ele, deixa eu só colocar as opções de linhas aqui. Eu comecei o avião trabalhando mais ou menos na parte aqui de trás. Então aqui, ó, eu criei um cubo, e aí eu subdividi ele e aí puxei um pouco as áreas para o lado de fora. E aí eu fui nas opções de extrude, né, puxando aqui para frente e aumentando o tamanho, depois aqui, depois aqui. Na parte das asas, o que eu fiz? Puxei a partir de um extrude e aí fui modelando, né? Então você puxa com extrude, trabalha com pontos, linhas e polígonos e vai deixando mais ou menos na forma que você quer. Olhando aqui, você sabe que essa parada é um avião, por mais que não esteja das mais incríveis modelagens realistas, dá pra ver que é um estilinho de aviãozinho. Porém, ele tá muito durão, né? Tá tudo cheio de... parece um negócio que foi lapidado na madeira. E às vezes você quer suavizar. Como é que você faria para suavizar? Você teria que entrar nas opções aqui, entra, por exemplo, num knife. Num knife você teria que trocar, por exemplo, para loop. E aí você faz um corte aqui, ó. E aí você vem, por exemplo, na opção de pontos, deixa eu só virar um pouquinho aqui, ó. Seleciona dois pontinhos, puxa um pouco mais, depois você vem de novo, dá um outro knife aqui, vai fazendo isso, isso seria realmente uma grande tortura para todos os seres humanos da Terra. Então o que a gente pode usar? A ferramenta de subdivisão. Para você acessar ela, é só clicar aqui em cima, ó. Clique e segura, tem várias. É a primeira, Subdivision Surface. Quando você ativa ela, não aconteceu nada, calma, vamos lá. O Subdivision é uma ferramenta que vai modificar alguma coisa que já existe. O que existe aqui no painel de Objects? O Polysurface. Polysurface eu sei que é o meu avião. Então eu preciso que o Subdivision controle o Polysurface. Para isso eu vou usar o esquema de hierarquia. Então clica no Polysurface, segura e arrasta, ó, e solta em cima do Subdivision. Olha que louco que aconteceu agora. O meu avião está totalmente suavizado, porque o que o Subdivision faz? Ele pega um polígono que existe e meio que já corta ele automaticamente de uma forma suavizada. Se você clica aqui, ó, na opção de Subdivision Surface, nas opções de Attribute, ó, você tem o Basic, né? Uma mesma coisa de sempre, coordenadas também, mas o importante é aqui, o Object. Nele você tem o Subdivision Editor, que você pode deixar quantos você quiser. Se deixar um, ele quase não muda nada. Né? Você tem esse é a subdivisão 1. Você tem a subdivisão 2, 3, 4 e assim vai. Lembrando que quanto mais subdivisões, mais pesado fica. Se eu vim aqui colocar, por exemplo, ó, 6, o meu computador já nem está mais aguentando, tá vendo? Porque ele está dividindo muitos polígonos e ele não consegue trabalhar com essas opções. Então toma cuidado com a quantidade de subdivisões que você coloca, porque nem sempre precisa de muitas delas. No que eu fiz aqui, ó, coloquei 6, meu computador já está travando, já deu uma bela de uma mancada. Eu vou resolver esse problema e eu já volto. Voltei, tive que fechar o programa e abrir de novo porque eu coloquei muitas subdivisões. Para você ter uma ideia do que acontece aqui, quando você subdivide, ó, por exemplo, se eu tiver a subdivisão 1, ele já dividiu os polígonos ali em 4. Se eu vou e aumento, ó, ele vai mudar e vai fazer 8 para cada um. E aí ele vai fazendo essa multiplicação maluca. Ó. Quando eu coloco 4, olha só como isso aqui já está cheio de inúmeros polígonos, tá? Então, quanto mais divisões, mais polígonos ele cria. Geralmente eu fico em subdivisões de 2 e 3, não mais do que isso, porque chega uma hora que o resultado nem é tão significativo. Se você aumenta, nossa, vou colocar 45 subdivisões, não muda nada. E aí eu tenho o Subdivision Editor ou Subdivision Renderer. A diferença é que o de cima é o que eu visualizo aqui, e o de baixo, Subdivision Renderer, é o que eu vou visualizar quando eu renderizar, ou seja, transformar em um arquivo real, beleza? Essa é a opçãozinha maravilhosa de você subdividir. Aqui, só um detalhe importante, no Subdivision, se você fala, putz, mas como é que era o avião se eu não tivesse o Subdivision? Para você fazer isso, é só você clicar aqui, ó, nesse botãozinho de checado. Com ele você desabilita temporariamente o Subdivision, ó, ou habilita. E se você de repente falar, não quero mais que ele pertença, né, ao Subdivision, é só clicar, arrastar e soltar embaixo no mesmo esquema de hierarquia e a gente já tem essas opções. Mudando de assunto rapidamente, eu queria que você abrisse o arquivo comigo aí. Lá na pasta Copos, a gente tem o arquivo Copos.
Daí a gente vai abrir que tem todos esses elementos. Aqui você vai ver que eu tenho um floor, o floor é o chão, eu tenho o objeto nulo, dentro do objeto nulo eu tenho todos esses objetinhos aqui. Cada um deles corresponde a algum específico, tá? Então eu tenho esse aqui, eu tenho esse outro copinho, então são vários elementos isolados. Vamos dizer que você esteja trabalhando num arquivo, e aí chega um momento onde você fala, meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui e eu não sei como trabalhar isoladamente. Por exemplo, você tem vários potes. Vamos dizer que você queira trabalhar só nesse pote aqui. Você quer fazer com que os outros sumam por enquanto. Como é que você faz isso? Pode usar as opções de solo. Uma delas é você usar aquela opção que eu te mostrei de camadas. Lembra? Joga numa camada, faz todas aquelas opções. Mas para um negócio um pouco mais rápido, você pode vir aqui, ó, nessa opçãozinha que tem o S. Se você clica nela e segura, eu vou até deixar suspenso aqui. Você tem algumas opções. Primeiro, Viewport Solo Off, ou seja, não ativou a opção de solo. Se você vem aqui, ó, e ativa o Viewport Solo Single, também não muda muita coisa, porque para ele funcionar, você tem que selecionar um objeto primeiro. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse pote, e aí eu venho, ó, e coloco o Viewport Solo Single. E aí sim, então o que eu fiz? Se eu seleciono um objeto e aí eu aperto o Viewport Solo Single, ele some temporariamente com os outros e eu consigo trabalhar só nesse aqui. Então se de repente eu falar, não, eu quero aumentar um pouco aqui a parte de cima dele. Eu vou selecionar todo mundo com as opções de polígonos e aí eu posso vir puxar um pouco mais aqui, diminuir, fazer uma série de loucuras com esse cara. Então se você coloca Viewport Solo Single, ele ativa o solo de quem está selecionado. E se você vem aqui e coloca Viewport Solo Off, ele desliga. Outra opção bem legal que você tem também é esse Viewport Solo Selection. Se você deixa esse cara ativado e o Solo Single ali também, ó, tá? Então você deixa aqui os dois. Viewport Solo Selection e o Viewport Solo Single. Quando você clica em qualquer um dos objetos, ele automaticamente esconde todos os outros e fica só com esse que você tá. Poxa, professor, mas como é que eu faço para que todos os outros apareçam novamente? É só clicar em qualquer área vazia aqui, ó. Cliquei e pronto, aparece todo mundo. Ah, eu quero trabalhar só nesse copinho aqui. Deixa ativado Solo Single e Solo Selection e clica no copinho. Pronto, aí você pode ir lá, trabalhar no copinho, fazer o que você quiser, beleza. Clicou fora, voltam as opções normais dos objetos. Essas duas opções são muito, mas muito importantes e muito legais e com certeza ajudam a vida de muitas pessoas. Então fica sempre de olho aí nas opções de solo e subdivision que ajudam muito no processo.